Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro Questionamento Socrático. E o capítulo 5 vai trazer um conteúdo muito importante, que é o foco no conteúdo-chave. O que que a gente vai ver hoje? Um panorama, né, geral, um diagnóstico diferencial do pensamento, pensamentos quentes, outras considerações e definindo colaborativamente o alvo. Inicialmente, né, o livro traz essa ideia de que existe dois terapeutas, e aí a gente vai entender isso a partir de um terapeuta, ele vai trabalhar atacando todo o pensamento distorcido, ou seja, tudo que o paciente traz, a gente acha que é importante, tudo que o paciente traz, a gente quer anotar, tudo que o paciente traz, a gente quer estar ali trabalhando aquele pensamento, aquela crença irracional que a gente está identificando. Mas, por outro lado, nem sempre isso é o melhor caminho a se fazer. Por quê? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo ali com o nosso paciente. São 50 minutos. E a gente precisa selecionar esse momento de uma maneira com que a gente consiga ter uma certa qualidade no nosso atendimento, né? E essa qualidade, muitas vezes, ela vai permear a gente pegar um pensamento do nosso paciente e trabalhar apenas ele naquela sessão. E aí vocês vão ver, poxa, mas 50 minutos para falar de um pensamento, aí vocês vão ver como que se dá, né, essa ideia de achar, de trabalhar ali o pensamento quente, de achar o nosso foco cognitivo, e vai perceber que sim, 50 minutos ainda é pouco para trabalhar tudo isso. Então, para trabalhar só isso, né? Então, o início do livro ele já destaca, né, um terapeuta que ataca todo o pensamento distorcido e outro que direciona a encontrar o alvo. O que é que seria isso? Direcionar o nosso trabalho ali, a nossa atenção, para a gente encontrar o conteúdo-chave daquela situação, o que a gente não tá, o que o paciente não tá trazendo ali no primeiro momento. E como que a gente vai descobrir qual que é esse alvo, né? Muitas vezes pautado na nossa conceituação cognitiva. Então, eu queria que vocês entendessem essa conceituação cognitiva como se fosse um mapa. A conceituação cognitiva ela é um mapa do nosso trabalho, do nosso processo terapêutico. E o que que vai ser o mapa, né? Quando a gente tem um mapa, a gente precisa de um lugar para ir, né? Nada adianta a gente ter um mapa se a gente não sabe para onde ir. E o que que é esse saber para onde ir? Qual que é esse destino? Seria o nosso pensamento quente, seria a nossa cognição-alvo, né? O conteúdo-chave ali da nossa sessão. Então, tendo esse conteúdo-chave e sabendo para onde ir, tendo o mapa, a gente consegue fazer um trabalho ali de experiência emocional corretiva, de trazer uma mudança para a vida desse paciente, trabalhando aquele conteúdo-chave nas outras etapas, né? Que a gente viu, né, uma introdução na semana passada, o foco, né, no conteúdo-chave, a compreensão fenomenológica, a curiosidade colaborativa e o resumo e síntese. Então, aqui é o primeiro passo para a gente realmente trabalhar as nossas estratégias socráticas. E aí, eu já destaco a importância que é o planejamento. Então, a gente está ali na sessão, e o que que a gente vai fazer depois dela? Planejar. A gente vai tentar montar uma conceituação cognitiva com aqueles tópicos, com aqueles conteúdos que a gente escolheu durante a sessão, e aí se perguntar qual que é o conteúdo-chave daquela situação. E como que a gente vai fazer isso, né? Encontrar esse conteúdo-chave. É o que esse livro vai, é o que esse capítulo vai nos mostrar hoje. Então, eu quis trazer aqui um adendo só dos benefícios que a gente tem uma conceituação cognitiva, né? Eu falei dela no nosso segundo ou terceiro encontro, e o livro ele traz ele traz assim, ele não mergulha, né, na conceituação cognitiva, como fazer, mas ele entende que quem tá lendo o livro já sabe o que é uma conceituação cognitiva, ou já ouviu falar. Então, se você ainda tem dificuldade ou não sabe o que é a conceitualização cognitiva, eu sugiro que se aprofunde, por quê? Porque isso vai ser a direção do nosso tratamento. É a conceituação que vai direcionar o nosso tratamento. Então, quando a gente fica perdido, muitas vezes é a conceitualização que vai levar a gente para o rumo. Lembra que a conceitualização é o mapa? Então, é esse mapa. A gente tem um mapa que é a conceitualização, que a gente vai ter a história de vida do paciente, as crenças dele, as estratégias compensatórias, como que ele lida com o problema e situações ali que esses problemas dele aparecem, tá? Então, o que a conceitualização cognitiva tem de benefício? Ela vai direcionar o tratamento, facilitar as escolhas das estratégias terapêuticas, né? À medida que qual o plano de ação que eu vou fazer com o meu paciente, por exemplo? Né? A de conceituação que vai me falar. É na conceituação que vai dizer qual que vai ser a tarefa de casa que, de repente, qual vai ser o conteúdo da tarefa de casa que eu vou introduzir para o meu paciente, certo? A conceituação favorece a adesão do cliente, né? Porque ele percebe que você tem um planejamento, você tem sabe o que está fazendo, sabe que a sessão ela tem uma certa linearidade, né? Dá pra gente, às vezes, perceber, né? Uma pessoa, às vezes não dá pra perceber, essa é a nossa autoavaliação. Se você sente que você está improvisando nos seus atendimentos, é porque você pode estar aí sem ter uma conceitualização cognitiva feita, bem feita, né? Ou não esteja recorrendo a ela. Então, além disso, a conceituação, ela vai proporcionar a gente insights sobre padrões disfuncionais, né? O que que é isso? A gente vai conseguir ver um padrão ali de comportamento ou de pensamento, de significado do pensamento do paciente, e a gente pode focar no que trabalhar a partir disso, né? Porque a conceitualização, ela é um mapa, e a gente vai olhar, ter um panorama geral ali do caso daquele paciente e perceber, poxa, esse padrão aqui, ó, catastrofização, por exemplo, uma distorção cognitiva em várias áreas aqui da vida da pessoa, leitura mental. Então, a gente vai conseguir ter bastante insight quando a gente pega para fazer o planejamento pós-sessão com a conceituação cognitiva. E para fazer plano de tratamento, a gente precisa de uma conceituação cognitiva estruturada, né? Ali com a história de vida do paciente, história familiar, né? As estratégias, o que que a gente colheu ali, as crenças que ele tem, certo? E também vai ajudar a mapear as dificuldades do cliente de maneira abrangente, né? A conceitualização, ela dá uma visão geral ali do panorama do nosso paciente, né? E a gente pode ver várias situações ali que a gente pode trabalhar, né? Justamente porque nessa conceitualização a gente consegue
enxergar a vida ali daquele nosso paciente. E a concentração, lembrando que ela não é rígida, tá? Ela pode ser alterada, ela é bem flexível, você pode ir ajustando ela de acordo com o que a sessão vai acontecendo. Então, fez lá a primeira sessão, colheu dados importantes, já vai montando a conceituação. Importante destacar também que ela não vai ser feita de um dia, você teve o primeiro atendimento aqui com o seu paciente, e aí você já vai lá e já, pô, já tem que estar com a conceituação pronta. Não, a conceitualização, ela vai sendo alimentada à medida que você for atendendo e estudando o caso do seu paciente. Mas tente, pelo menos ali nas primeiras sessões, já ir montando para você ter essa formulação do caso do seu paciente de uma maneira é, mais abrangente, certo? Porque senão fica só isolado, sessões por sessões, e você realmente pode ficar se sentindo perdido. Tá, então o livro ele vai começar lá no tópico, né, panorama, dando aí pra gente pistas, né, de como que a gente vai encontrar essa mensagem oculta que o nosso paciente traz, né, na ideia de que nem tudo que o nosso paciente vai trazer é o que a gente vai se debruçar ali a procurar o calor da emoção, né, ou seja, você pode atacar cada pensamento possivelmente distorcido, que é aquela ideia do primeiro slide, ou mergulhar em uma área problemática para encontrar o alvo estratégico, e o que a gente quer? Encontrar o alvo estratégico, então a gente não vai ficar pausando, né, fazendo ali um corte no problema, na linearidade do caso, para atacar todo o pensamento distorcido. Mas a gente também não deve ignorar, achar que, nossa, o que o paciente está falando não tem a ver com a conceitualização, não tem nada, vou deixar para lá. Não. A estratégia interessante aqui é a gente anotar, perceber que ele teve um pensamento ali distorcido, anotar, e a gente pode, por vezes, se for um pensamento que está trazendo muito algum sofrimento, a gente pode ensinar ele a fazer uma difusão cognitiva, né? Ter um distanciamento desse pensamento, rotular como um pensamento, e continuar focando ali no alvo estratégico que a gente está procurando para a gente tentar provocar nesse indivíduo uma experiência emocional corretiva, né? Lembrando que o foco do questionamento socrático é trazer mudanças de pensamentos na vida do nosso paciente. E essas mudanças, elas vão, posteriormente, se converter em mudanças comportamentais e, assim, ter uma mudança duradoura, né? Para o bem-estar do nosso paciente. Então, o livro traz que um dos maiores bloqueios, né, assim, dos pacientes, dos terapeutas, aliás, é descobrir como que focar nas cognições. É descobrir isso, porque não é fácil, pessoal. Não vou mentir para você que é fácil, mas requer prática. Requer prática mas é totalmente possível. Quando você vê, você faz isso automaticamente. É, então, foi-se, né, percebido que isso era uma das dificuldades muito comum do nosso paciente. E principalmente, além de ser, né, uma dificuldade, né, dos nossos pacientes, dos nossos terapeutas, é também outra dificuldade achar que aquilo que o paciente está trazendo de início já é ali o que a gente vai trabalhar. Nem sempre, tá? O alvo ideal, ele provavelmente não vai ser a primeira coisa que o cliente vai trazer. Não vai. Então, é importante a gente ter isso em mente. O livro traz o exemplo da Pamela, estudante universitária ansiosa. Então, vamos perceber aqui como que ela definiu, como que o terapeuta definiu esse alvo cognitivo. A Pamela iniciou a terapia porque ela estava muito ansiosa e preocupada. Ela atribuiu que tem sentido ela atribuiu, né, essa ansiedade e preocupação à escolha do horário de aula para o próximo semestre. Tá, mas me parece que, né, inicialmente, pode ser que seja, tem uma paciente ali, a Pamela, falando que ela tá ansiosa por conta que, nossa, tá muito difícil, né, essa escolha do próximo semestre. Inicialmente pode parecer pra gente que, ok, realmente pode ser difícil mesmo pra ela, né, pra mim pode ser fácil, mas pra ela pode ser. Mas será que é isso mesmo que é o real problema? Né? Então, o nosso intuito aqui, o nosso papel, enquanto terapeutas, é procurar a mensagem oculta. Então, como que a gente pode acessar essa mensagem oculta da Pamela, né? O terapeuta, ele fez várias perguntas para ela, que foi chegando ao conteúdo, o alvo daquela situação. Então, o que que ele fez, né? O que que a gente também pode fazer? Pedir para o paciente, você pode me contar mais sobre a situação? Porque só isso que ele trouxe é muito raso, né? Não dá para a gente saber o que falar a partir disso. Então, a gente vai sempre tomar essa posição de curiosidade mesmo, para entender melhor a situação. Você pode me contar mais sobre essa situação? Aí a pessoa contou. Como isso, né? Como o elemento daquela situação ali está afetando você? O que que você tem medo que aconteça? E se isso acontecesse, o que que aconteceria? Então você vai percebendo que o terapeuta ele foi fazendo uma espécie de uma flecha descendente, que é uma técnica da TCC muito importante e que aqui a gente vai falar mais dela, para a gente descobrir qual que é o significado daqui para o nosso paciente, para a gente achar essa mensagem oculta, né? Achar esse conteúdo quente, né? Onde que está o calor daquilo. E aí a gente percebeu que a Pamela, ela não estava ansiosa e preocupada porque tinha que escolher o horário do próximo semestre, aquilo estava, essa indecisão estava causando angústia. Ela tinha, na verdade, pessoal, crenças de que ela poderia tomar a decisão errada. E o que que significa ela tomar a decisão errada, né? Significa ser um fracasso. Então ela não podia tomar essa decisão errada. Por quê? Porque para ela não é certo cometer erros. Então, olha, a gente definiu o alvo cognitivo. Não é certo cometer erros. A gente então vai trabalhar a partir disso. Esse seria o alvo cognitivo do nosso conteúdo, da nossa situação. E após trabalhar esse alvo cognitivo, a gente vai, aliás, após achar esse algo cognitivo, a gente vai trabalhar os outros passos das estratégias socráticas, que seria ali a curiosidade colaborativa, né? A compreensão fenomenológica, ou seja, a gente vai perceber, né, enxergar o mundo do paciente como ele enxerga, né? A compreensão fenomenológica, só resgatando aqui, a gente se esforça para entender o mundo dele como ele vê, certo? Por que que não é certo cometer erros? Mas por hora a gente vai focar aqui, né? Esse capítulo 5 ele é especialmente para o foco, para a gente aprender a fazer esse foco.
E aí, o livro vai trazer essa parte do diagnóstico diferencial do pensamento, e ele, inclusive, faz uma ressalva de que todo esse capítulo poderia chamar diagnóstico diferencial do pensamento, né? Porque o que consiste esse diagnóstico diferencial do pensamento? É sobre descompactar uma situação. Às vezes, o indivíduo ele vai trazer uma situação ali com vários elementos, né? Várias situações, vários pensamentos, muita coisa ali, tudo junta. E aí, como é que a gente vai fazer para trabalhar tudo isso? A gente vai descompactar, dividir em partes, dividir cada coisa ali e analisar o que que é. É isso ou aquilo que a gente vai trabalhar, né? Isso que é o diagnóstico diferencial, né? É uma coisa ou outra. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar hipóteses, a gente vai primeiro, né, descobrir qual que é aquilo que a gente vai trabalhar, identificar, né, onde que está o domínio mais angustiante que o nosso paciente está trazendo. Aí a gente vai focar e aprofundar nesse tópico. Depois a gente vai mover o conteúdo para descobrir exatamente onde que está a dor e vai usar isso para estabelecer o nosso objetivo. Então a gente vai ver como que a gente vai conseguir isso, tá? Mas voltando aqui no diagnóstico diferencial, que se trata de a gente dividir o conteúdo ali em partes, né? E a gente vai sintetizar tudo isso. Então o livro trouxe um exemplo que é o caso do médico lá, né? Que o médico ele primeiro se descobre qual que é a área afetada, né? O paciente chegou ali relatando machucado na perna, né? Descobre ali qual que é a dor do paciente, uma dor na perna, então vai desenvolver hipóteses de um possível diagnóstico. Vai verificar ou excluir diagnósticos, é isso que entra também essa questão do diagnóstico diferencial, quando a gente está lá, não sei se vocês já repararam no DSM, lá na parte de diagnóstico diferencial, tem vários transtornos lá que que a gente precisa diferenciar, né? Mostrar por que que não é esse e não é esse, por que que é esse e não é esse. Então, é justamente isso que é um diagnóstico diferencial, e é justamente esse a postura que nós, terapeutas, precisamos ter para a gente identificar o foco, o nosso alvo cognitivo. Então, o paciente vai trazer vários pensamentos e a gente vai ter que, ali no momento, entender por que que é esse pensamento, por que que não é aquele, né? Porque qual que é? Vamos mover, vamos descobrir o calor. Depois que a gente descobriu esse calor, a gente vai aprofundar nisso que o nosso paciente está trazendo, certo? Então vejamos aqui como que isso acontece, né? No caso aqui do livro. Então a gente tem uma situação perturbadora e tem vários pensamentos diferentes que o nosso paciente está trazendo. E aí a gente vai se perguntar, tá, mas qual que está causando mais impacto? E aí a gente tem uma pista, né, que é seguir o afeto. A gente vai se debruçar no que o paciente está trazendo, que é mais angustiante para ele. A gente vai ficar atenta a padrões de esquivas, o que o paciente está trazendo ali, que é uma estratégia de se esquivar, né, de que de repente ele acredita naquilo que que ele tá trazendo e não quer entrar em contato com aquele sofrimento. E os padrões de evitação. A gente vai então ficar atenta a tudo isso para a gente conseguir encontrar o alvo da nossa situação. E aí, pessoal, é muito importante, né, que a gente faça tudo isso, né, com muita empatia e validação. Por quê? Porque o paciente, nesse momento aqui, o paciente está se abrindo, está falando de coisas que estão doendo, ele está trazendo as dores dele. Então, nesse momento, a gente precisa de ser muito, muito acolhedora, tá? E é isso que vai também fortalecer e fazer com que o paciente, ele tenha confiança de falar ali. Lembra daquelas técnicas de estratégia de rapport, né? A gente não vai também sair já atacando ali um conteúdo muito quente ali do nosso paciente, né? Algo muito carregado de afeto, né? A gente primeiro vai preparar o terreno para fazer isso. Então, depois que a gente mapeia e fornece empatia, validação, a gente vai, né, começar pelo elemento mais perturbador. Qual que vai ser esse elemento perturbador? É o que a gente acha que é o mais importante? Não, é o que o nosso paciente diz. Porque lembra que ele se conhece mais ele se conhece mais ele, né, do que a gente. Ele se conhece mais. Ele que está lá vivendo a situação. Então, a gente vai definir qual que é o pensamento que a gente vai trabalhar ali de uma maneira colaborativa, né, praticando o empirismo colaborativo. E a gente pode fazer isso como? Perguntando, justamente, né? Lembra que o questionamento socrático, ele se baseia em perguntas, mas não são quaisquer perguntas, né? Não é qualquer coisa que eu vou perguntar para o meu paciente. Vai estar sempre ali algo amarrado com a nossa conceituação de caso, né? O que que eu vou perguntar? Então, olhando a conceituação de caso, você vai saber qual que é o norte, quais são as perguntas a fazer. E também, aqui no livro, ele mostra quais perguntas que a gente pode se fazer, né? Que eu tenho trazido todos os nossos encontros para a gente fortalecer esse nosso papel empírico, esse nosso papel investigativo, tá? Enquanto terapeuta. Então, a gente pode perguntar, qual desses pensamentos, fulano, é o mais perturbador para você? Qual que é o que mais te causa dor? Qual desses pensamentos que você trouxe aqui para mim está provocando maior ansiedade? Né? Qual desses pensamentos que você listou, ele é o mais vergonhoso? E aí, gentilmente, você vai convidar o seu paciente a focar nesse pensamento nesse momento, a trabalhar esse pensamento nesse momento, certo? E como que a gente vai, então, após, né, a gente fazer definir o alvo, né, da nossa cognição, a gente vai identificar qual que é o significado emocional. Aliás, depois que a gente perceber qual que é o pensamento que causa mais impacto, né, a gente vai ver ali qual que é o pensamento que a gente vai trabalhar, o pensamento quente, para a gente chegar no alvo, para a gente chegar no conteúdo-chave, na mensagem oculta, lembrando, a gente vai chegar agora a um nível mais profundo, né? O próximo passo é a gente trabalhar em um nível mais profundo. A gente pode, inclusive o livro traz isso, a gente pode fazer com que o nosso paciente ganhe certo alívio pelos outros pensamentos que ele trouxe, porque aqui vocês viram, ele vai trazer vários pensamentos. Ele pode trazer vários desses pensamentos aqui. E aí a gente pode escolher um para aprofundar,
né, fazer ali, identificar o conteúdo dele, ou a gente pode levar trazer um certo alívio ali para o nosso paciente, né? Pedir para que ele, por exemplo, tente olhar esses outros pensamentos como pensamentos, rotular, né, provocar um distanciamento. Isso pode, de repente, trazer um certo alívio ali daquele momento, ou uma estratégia de mindfulness, certo? Pra gente, de respiração, de atenção plena ali, de focar nos cinco sentidos, pra gente não deixar ele à deriva ali, enquanto a gente tá focando em outro, pensamento aliás, quando a gente está fazendo uma flecha descendente para achar o significado daquele pensamento, certo? Então é isso aqui que a gente vai fazer agora, trabalhar no nível mais profundo, né? E a gente pode também transmitir isso para o nosso paciente, que a gente vai fazer um papel agora de trabalhar no nível mais profundo da cognição, que é trabalhar o significado emocional ou o significado oculto, né? Entender qual que é a mensagem por trás daquilo ali. E a gente consegue isso através da técnica da seta descendente, né? Que a gente pode achar qual que é o significado que essa crença, né? O significado, aliás, a seta descendente, ela é uma ferramenta que consiste na gente achar o significado, ou seja, aquilo que está ligado à crença central do nosso indivíduo, né? E aí o livro traz uma outra variação que eu não conhecia, né, antes de eu ler o livro, que é a seta lateral, que a gente supor que aquele evento aconteceu, né? Eu não fazia essa distinção. Muitas vezes a gente faz também, e vocês podem depois perceber também que muitos terapeutas vão fazendo, né, o questionamento socrático, perguntando se aquilo acontecesse, como que seria, né? E não vai fazendo, misturando, né? Mistura com a seta descendente com a seta lateral. Mas o livro trouxe aqui a fins didáticos para mostrar que a seta lateral é para você supor que aquele evento aconteceu. Então aí você consegue também acessar conteúdos quentes, né, quando você pede para o paciente imaginar aquilo. Então, uma estratégia interessante também. E aí, a seta descendente, pessoal, ela é, né, uma técnica, como eu disse, da TCC para ajudar a identificar crenças disfuncionais, né, essas crenças, nossas crenças centrais, porque ela vai ajudar a chegar na raiz dos pensamentos automáticos negativos, né? E aí, o nosso papel é questionar, né, provocar ali uma série de questionamentos, né, socráticos, para progressivamente chegar no significado deles. Então, vocês viram aqui no slide aqui, ó, ele foi trazendo, o terapeuta foi perguntando, até que ele chegou aqui, no que ele estava procurando, que era porque não é certo cometer erros. E por isso ela estava tão angustiada, né? Ela precisava escolher, mas não estava conseguindo, estava sentindo muita ansiedade, muita preocupação, porque ela estava com aquela crença ativada de que não é certo cometer erros. É, E aqui, né, o livro ilustra a seta lateral, né? O que estou preocupado que aconteça? Se isso acontecesse, com o que eu estou preocupado? Se isso acontecesse, com o que estou preocupado? Se isso acontecesse, com o que estou preocupado? Se isso acontecer, o que é de tão ruim nisso? Então, você vê que ele repete várias perguntas. E o livro até traz isso, que às vezes a gente fica, mas quando que eu vou parar de fazer a seta descendente? Não tem Você pode sempre ir fazendo, você pode ir fazendo as mesmas perguntas, você pode fazer outras perguntas, você pode perguntar aquilo da mesma forma. É, então, não se preocupe em relação a isso. Ah, estou sendo muito repetitivo. É que ele trouxe. O que é que eu estou preocupado que aconteça? Se isso acontecer, com o que estou preocupado? E trouxe outra variação. Tá, e se isso acontecer, o que é de tão ruim nisso? Então, isso leva o nosso paciente a pensar por outro ponto de vista, certo? Outras considerações importantes, né? Aqui a gente volta um pouquinho no que a gente trouxe no início. Então, outras considerações importantes, né, para a gente encontrar esse alvo ideal e saber para onde ir, porque lembra, sem o mapa, para saber aonde ir, a gente precisa do mapa para quê? Então, essa é a parte fundamental, né? Tendo um mapa, a gente precisa saber para onde ir, que senão não vale de nada. Então, o livro traz algumas considerações para a gente encontrar, né? Ele ajuda a gente, mais uma vez, a como que a gente vai fazer para mirar nesses pensamentos, que pode ser, às vezes, muito difícil para muitos terapeutas, né? Então, ele traz que seria muito de valia a gente mirar, por exemplo, nas regras do nosso paciente. Porque mirando nas regras, né, nas crenças intermediárias, a gente consegue ter bastante eficácia na nossa experiência emocional corretiva, né? Porque as regras, ela é como o paciente, ele vai se comportar a partir daquilo. Certo? Não tem lá as nossas crenças centrais que a gente acessa, né, através das nossas regras, as nossas regras que estão sustentando as nossas crenças, aliás, as nossas crenças centrais sustentam as nossas regras, não é isso que acontece? Então, para a gente conseguir, às vezes, entrar, né, nesse conteúdo importante, nessa crença central do nosso paciente, mirar na regra o caminho que a gente vai conseguir fazer isso. Porque muitas vezes os pensamentos a gente não consegue, às vezes, trazer, e nem o nosso paciente, às vezes, consegue trazer. Um paciente pouco psicoeducado, com baixo nível de autoconsciência, automonitoramento, autoconhecimento, ele vai ter muita dificuldade, às vezes, de trazer pensamentos, né? O que eu estava pensando naquele momento. Mas é muito mais fácil, de repente, trazer alguma regra. E as regras a gente vai ver baseado naquela premissa, né? Se então, né? Se não faço, se não tiro 10 então sou um fracasso. Né? A gente consegue também acessar isso perguntando para o paciente qual que é o significado, né? Por exemplo, tirei 7 na prova, fiquei muito triste. Mas o que que significa tirar 7 na prova? Ah, significa que se eu não tirar 10 então eu sou um fracasso. Entende? Então você já chegou numa regra. É, Outra coisa que né, como eu disse no início, ter a conceitualização como mapa. Isso vai te ajudar muito a encontrar o alvo ideal e saber para onde ir.
né? Então, prestar também muita atenção nas armadilhas de pensamento do nosso paciente. O que que ele está trazendo? De distorção cognitiva. O livro traz armadilhas de pensamento, mas é a mesma coisa que distorção cognitiva, né? Então, ele dá uma pista para a gente ficar atento, né? Ou seja, nem todos os pensamentos do nosso paciente a gente vai focar, lembra, a gente vai querer ali trabalhar, a gente vai definir como alvo, mas a gente tem que ficar bastante atenção em pensamento de tudo ou nada, né? Em distorções cognitivas de tudo ou nada, previsões irreais, né? Do pensamento, previsões irreais do futuro, aliás, adivinhação, pensamentos ali de leitura mental, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei o que fulano tá pensando. Filtro mental, a percepção seletiva, né? Onde o indivíduo só deixa passar aquilo que ele quer enxergar, aquilo que ele quer ver, né? A partir daquele viés de confirmação que ele tem, né? Então ele vai querer ali vai deixar passar só coisas que vão corresponder à crença central dele. Então, se ele tem uma crença de incapacidade, ele vai deixar passar só coisas que favorecem essa crença de incapacidade, né? E as generalizações, o indivíduo que generaliza as suas conquistas, generaliza a sua forma de pensar, generaliza o seu jeito de ser, né? Então faz alguma coisinha ali e já, nossa, eu sou isso, eu sou, sabe? Então a gente precisa, então, ter essa atenção nessa distorção, nessas armadilhas de pensamento do nosso paciente, para a gente conseguir também encontrar o alvo ideal, quando a gente ainda não encontrou, certo? E outro que o livro traz, né, são as crenças irracionais, é, são também, muitas vezes, o significado dos pensamentos quentes. Lembra lá na flecha descendente? Que o nosso Lembra na flecha descendente ali que o terapeuta fez aqui, ó? Ele foi fazendo, procurando, né, a mensagem oculta, e ele chegou, por exemplo, numa crença irracional, né? De tomar decisão errada, de por que que não é certo cometer erros, né? Isso a gente rotula também, pode perceber isso também, como uma crença irracional do nosso paciente. E muitas vezes, né, o livro até trouxe, né, que essas crenças irracionais, ela tem até uma certa diferenciação, né? Muita gente pensa que é a mesma coisa que pensamentos automáticos, né? Mas o livro traz essa diferenciação de que realmente essa crença irracional, ela tá ligado a um ideal, né? O que o indivíduo, ele tem, né, de ideia sobre o mundo, né? Às vezes a gente tem crença sobre a gente mesmo, lembra aquela tríade cognitiva? A maneira como a gente se vê, a maneira como a gente enxerga o mundo e o outro. Às vezes a gente tem crenças em relação a crenças ideais, crenças de expectativas, né, de como que deveria ser. E muitas vezes a gente se frustra que não é aquilo que acontece, e aí pode fortalecer e provocar uma crença irracional, né, na gente. O livro até traz, né, que é um mundo ideal frustrado, né, que é um personagem, uma pessoa frustrada, né. Ele traz lá pensar, como é que chama? Como é que ele trouxe? Idealizador frustrado, algo assim, que ele idealiza aquele mundo ideal na cabeça dele, e aquilo não acontece, porque é uma crença irracional, aquilo é irreal, utópico, e muitas vezes a gente tem isso. E aí a gente vai enxergar isso mais pra frente, né? Vou falar mais um pouquinho dessas crenças irracionais. Então, que fique aí que essas crenças irracionais são essa forma, muitas vezes, que a gente enxerga nós mesmos, o outro e o mundo, como que deveria ser, né? E não adequa ele nem muitas vezes numas distorções cognitivas, mas muitas vezes das crenças irracionais a gente pode até achar que é uma distorção cognitiva, mas não. O livro traz que as crenças, né, irracionais, elas estão nessas quatro esferas aqui, né? De exigência subjacente, que é, por exemplo, né, as pessoas elas devem sempre me tratar com respeito. Então, tem pessoas que têm essas crenças irracionais. As pessoas devem sempre me tratar com respeito, né? Acredita que é isso que as pessoas devem fazer por ela. Né? A gente poderia perceber que uma distorção de deveria, sim ou não, né? Mas quando o indivíduo tem essa crença irracional de que as pessoas elas devem sempre me tratar com respeito, ela fica muito rígida e quando acontece uma situação em que a pessoa não é tratada com respeito, ela fica muito desapontada, muito frustrada e pode desencadear uma série aí de sofrimentos por conta dessas crenças irracionais. Então seria interessante também trabalhar essas crenças como o nosso pensamento quente ali e definindo um alvo a partir disso, né? Perguntando o que que significa fazer uma flecha descendente nisso. Outro exemplo de crença irracional que o livro traz, né? Que é da TREC, da terapia emocional emotiva. Intolerância à frustração. É, terapia racional emotiva, desculpa. Intolerância à frustração. Um indivíduo que pensa, né? Não suporto ser tratado injustamente, né? Tem ali uma baixa tolerância à frustração, né? Então, ou seja, é uma crença irracional que a pessoa tem. Ela realmente acredita, tem aquele pensamento muito forte, muito arraigado, não chega a ser uma crença central, mas é uma crença irracional que a pessoa tem de idealização do mundo, né? Catastrofização, né? Ser tratado injustamente é horrível. Avaliação pessoal. Pessoas me tratam injustamente no trabalho são fundamentalmente más. Então, essas quatro esferas aqui de crenças irracionais podem aparecer no momento que a gente está com o nosso paciente e seria importante a gente considerar quando elas aparecem para a gente procurar qual que vai ser o alvo que a gente vai trabalhar ali na nossa estratégia socrática. Tá, e agora chegou a parte que a gente, né, percebe que tudo isso que a gente falou, ela vai acontecer concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, né? Esse alvo que a gente está procurando aí, né, essa mensagem oculta, a gente tá atrás desse conteúdo quente, da onde que tá ali o afeto, né, da onde que tá o- a emoção ali, né, o conteúdo carregado emocionalmente pra gente trabalhar, né, aquela ideia tá morno, tá quente, né, aí a gente vai chegar nesse tá quente
colaborativamente, né? Como? A gente vai sempre perguntar para o nosso paciente o que que faz mais sentido a gente trabalhar ali naquele momento, né? Então, a gente vai definir esse alvo colaborativo numa habilidade, numa maneira, de um ato aberto, né? Deixando ali o terreno aberto para o nosso paciente também opinar, também falar, também dizer qual que é o conteúdo que mais está trazendo angústia para ele ali naquele momento, né? Lembrando que a gente não vai dizer, né, escolher ele por horas. Às vezes o paciente traz a gente passou para ele uma tarefinha de casa, um RPD. Ele trouxe lá 3 situações. Aí a gente vai começar por qual? A gente vai começar pela que a primeira, por ordem, porque a gente tem um certo toque ali, a gente vai querer começar pela primeira, segunda e terceira? Não, a gente vai perguntar para ele qual, diante de tudo que ele trouxe, de tudo que ele anotou na semana, o que que trouxe mais angústia para ele, o que que ele quer começar falando, considerando o pensamento mais doloroso, considerando a situação que causou mais impacto ali para ele. E aí ele vai trazer isso. Então, entende? Perceba que fazer isso, você convida o paciente a participar do seu próprio processo terapêutico, porque é isso que ele vai fazer, né? Então, é muito importante, né, a gente também ter em mente que muitas vezes o nosso paciente vai vir com muita definição distorcida do que ele acredita, né? Muita definição de mundo, assim, distorcida, que é aquela ideia das crenças irracionais. E essas definições distorcidas, pessoal, elas vão muitas vezes ser consistência com as crenças subjacentes dele, ou seja, vão estar sendo sustentadas aí, vão deixar, né, passar aquilo que as crenças subjacentes do nosso paciente, as crenças centrais dele, confirma sobre ele. Por isso que aqui a gente não vai muitas vezes, né, trazer aquelas frases prontas, né, aquela positividade ali, porque pode bater e voltar se aquele esquema dele estiver ativo. Se o esquema dele, se a crença dele de desvalor estiver ativa, né, a gente pode falar ali o contrário que vai bater e vai voltar, tudo que a gente falar. Então a gente precisa fazer o quê? Provocar nesse nosso paciente uma definição compartilhada ou universal que é algo muito mais próximo da realidade. Porque lembra que a distorção dele não quer dizer que ele não está vendo a realidade como ele é, ou que ele tá sendo, como que a gente pode dizer, né? Porque muitas vezes quando a gente vai falar para o nosso paciente que ele tá vendo algo distorcido, que tem uma distorção cognitiva ali, a gente tem que tomar mais cuidado para dizer que ele não tá, como se ele tivesse ele vendo as coisas de uma maneira, você não tá vendo aqui o óbvio, você não tá vendo o real, né? Como se ele estivesse fora de si ali. Não é nisso. É a gente mostrar que, diante dado todo o desenvolvimento dele, ele vai desenvolvendo uma visão de mundo, colocando um óculos para ele enxergar o mundo de acordo com aquilo que ele acredita, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que definir outra definição, né? Levar esse nosso paciente a entender, chegar a outra definição mais baseada na realidade para enfraquecer essa definição distorcida nele, né? E como que a gente pode, né, fazer isso? A gente vai focar no qual que é a semântica da palavra, por exemplo, né? Igual, a gente vai buscar o significado da palavra, né, para pro nosso paciente. Porque muitas vezes ele vai ter o significado daquilo diferente e um significado distorcido, né? Que é o livro traz 2 exemplos, né? O da mãe que foi, perdeu ali, né, a guarda dos filhos por conta do abuso de substância, e ela tinha uma crença de que ela era uma mãe ruim. Então, tudo que ela estava fazendo estava sendo movimentado por esse pensamento sobre ela de ser uma mãe ruim. E o que é ser uma mãe ruim? Ela definiu lá várias coisas do que é ser uma mãe ruim. E estava distorcido. E aí o papel do terapeuta foi trazer ela para uma realidade, para o que é mais próximo, porque o que realmente é ser uma mãe boa, né? Que contrapõe isso. E aí ela foi conseguindo perceber que no fundo ela não era ruim, que no fundo tudo que ela estava fazendo era porque ela era realmente uma mãe boa. E no exemplo 2, né, o paciente que estava com uma crença irracional de que ele nunca mais ia ser feliz. Por quê? Porque ele tinha já na cabeça dele, ele já tinha uma crença de como que é ter uma vida boa, de o que é ter uma vida feliz. Né? Então, a partir do momento que ele começou a se afastar do que ele considera ser uma vida feliz, ele começou a sofrer muito. Mas, e se a gente ajustar o que é ser uma vida feliz? Será que essa visão dele de ter uma vida feliz estava realmente baseada ali numa realidade? Estava realmente não estava distorcida? Pois estava, né? Não, ele tinha uma visão de uma vida feliz baseada em elementos que ele foi simplesmente colocando apenas aquilo. E depois o terapeuta convidou ele a procurar uma definição mais universal para aquilo, né? De que ser uma vida feliz tem vários outros elementos que ele não estava considerando, mas que para ele é considerado também ter uma vida boa, ter uma vida feliz. E aí ele foi percebendo que realmente ele poderia sim ter uma vida feliz mesmo tendo aquilo que ele estava considerando como uma vida, né, feliz, como uma vida ideal, né, desmoronando aos pouquinhos. Então aí ele foi conseguindo de repente, diminuir um pouco o sofrimento daquilo que ele estava trazendo, certo? Ah, então, resumo do que a gente viu hoje, né? Resumo do nosso encontro do capítulo 5 né? A gente viu que para focar no conteúdo-chave durante a sessão, é, a gente discutiu formas de dividir uma situação em componentes, né, a diferenciação ali do pensamento, identificar como que a gente vai encontrar esses pensamentos e esses sentimentos mais importantes ali, mais relevantes para nossa investigação, para a nossa estratégia socrática acontecer e a gente partir para o próximo passo, né? Também a gente aprendeu a explorar as suposições, sim, então, as distorções cognitivas, as crenças irracionais e a definir colaborativamente o alvo cognitivo. Investir tempo nessas análises, pessoal, pode tornar a intervenção mais estratégica, permitindo maior eficiência. Aquilo que eu falei.
Aí a gente vai focar em uma situação, né? A gente vai investir nosso tempo ali em um, dois pensamentos, mas de forma estratégica, mas isso vai permitir que a gente seja muito mais eficiente, que a gente não fique improvisando, que a gente não fique ali perdido naquela situação. E após a gente fazer isso, a gente tem duas escolhas, né? Avaliar superficialmente várias distorções, superficialmente por quê? Porque a gente não tem tempo para fazer tudo. Ou aprofundar no conteúdo principal, sendo essa última estratégia a mais recomendada, certo? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo encontro. Oi?